Olá, eu sou Isabelle Cardoso, do segundo ano do médio, e eu vim fazer o meu vídeo de recuperação do aprofundamento de história. Eu escolhi duas fichas pra gente falar hoje, a ficha 6 e a ficha 8, e eu vou começar pela ficha 8 porque eu acho mais legal. Na ficha 8, a gente fala sobre museus e memória social. Memória social seria aquilo que a gente guarda na nossa história. E o museu, ele mostra exatamente isso, é para isso que ele serve. Ele serve para preservar e expor um patrimônio da humanidade, que pode ser tanto material quanto imaterial. Eu vou falar principalmente sobre os materiais, mas deu para entender. Eu nunca cheguei aí em museu histórico, eu fui em uma vez, mas era um museu bem pequenininho, mas era muito interessante. E eu lembro que dentro dele tinha uma sala de cinema enorme que a gente chegou a entrar, mas nada passou naquela sala de cinema, mas eu acredito que ela seja para mostrar vídeos e contar a história sem precisar ser necessariamente com coisas materiais. Mas eles mostram mais coisas materiais mesmo, tanto que lá tinha várias coisas, tinham artefatos antigos, tinha até as moedinhas, as primeiras moedinhas que foram usadas no Brasil, eu achei isso muito interessante. Ele contava a história de um banco, mas eu não me lembro muito sobre. Essa ideia de museu já é bem antiga, ela vem lá do século XVIII, que quando... Acho que foi... Não, veio do século XVII, mas os museus começaram a ser abertos ao público na Inglaterra no século XVIII, recém. Um dos museus mais famosos que a gente conhece, que seria o Museu do Louvre, foi definido como um museu durante a Revolução Francesa, onde ele serviria para expor as obras que antes eram restritas somente à nobreza. No Brasil, o primeiro museu foi o Museu Nacional de Belas Artes, que foi aquele que pegou fogo em 2018, mas não choramos, muitas coisas foram perdidas, mas não choremos, porque existem ainda milhares de museus hoje no mundo que são abertos totalmente ao público, tanto museus pagos quanto museus gratuitos, e eles contam a nossa história, contam a história da humanidade, e são extremamente interessantes, e eles podem servir tanto como ferramenta de estudo, como ferramenta educativa, quanto uma forma de turismo, para quem acha divertido poder passear por aí e descobrir um pouco mais sobre a história. Mas eles são principalmente usados para material de estudo, mesmo que tu vá para turismo, para só se divertir, tu acaba aprendendo alguma coisa. Então, os museus são extremamente úteis na nossa vida, no nosso dia a dia, pra gente sempre saber um pouquinho mais sobre a nossa história e a história de outros países, etc. A história da humanidade no geral. Já que a gente tá falando sobre turismo e conhecer diferentes culturas, por que a gente não fala um pouco sobre a ficha 6 agora? Que fala sobre o turismo e desenvolvimento local. O turismo, ele é uma forma de a gente conhecer culturas totalmente diferentes da nossa, seja ela no Brasil ou até mesmo fora dela. Um grande exemplo no Brasil, eu acho que seria a Bahia, porque é um lugar que conta muito a história do nosso povo, conta muito a história do Brasil em geral. Então, a gente aprende mais sobre a cultura baiana, mas também aprende sobre a nossa cultura, porque ele conta muito sobre a história do Brasil. Eu acho a Bahia um lugar muito interessante, eu já fui pra lá e é maravilhoso, é muito legal. Mas também não precisa ser necessariamente no Brasil, a gente pode ir pra fora do Brasil também. Um lugar que eu acho muito legal é a Ásia, qualquer lugar da Ásia, mas principalmente o Japão. Porque a cultura é totalmente diferente, é uma coisa nova que a gente nunca viu antes. Uma coisa que eu acho muito legal são as geishas. A gente não tem nada parecido com uma geisha aqui. Talvez as baianas até, mas não é a mesma coisa. E eu queria muito aprender sobre isso, sobre culturas totalmente diversificadas, totalmente diferentes. Eu acho que esse negócio de estudar culturas e turismo é muito importante pra gente valorizar a diversidade cultural entre todos os seres humanos, não só entre os brasileiros, porque a gente sabe que o Brasil é uma mistureba, então tem muito tipo de cultura diferente, mas entre o mundo inteiro. Sem contar que serve como material de estudo também, assim como os museus, eles são muito importantes. E o turismo, ele foi mais, como eu posso dizer, se tornou mais popular ali pela Revolução Industrial, onde começaram a vir novos meios de transporte, o que tornou mais fácil para as pessoas se locomoverem. Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente pode ir para qualquer lugar do mundo, e eu, particularmente, não deixaria de
sair e explorar o mundo inteiro para saber tudo que é tipo de cultura, porque isso não ajuda só a gente, mas ajuda também as pessoas do local, as pessoas daquela cultura mesmo. Ajuda com o comércio local, com a economia, ajuda com tudo, até mesmo a preservar essas memórias deles, né? Então eu vou ficando por aqui, essas foram as explicações, eu espero que tenham gostado. Se eu me enrolei um pouco, peço-lhe perdão, mas é que sempre tem muita coisa passando na minha cabeça, eu nunca sei o que dizer primeiro. Mas fica aí, fiz muitos sinais. Um beijo, até a próxima.